há exatamente um ano, mais especificamente no dia 9 de setembro de 2024, eu lancei um vídeo ranqueando os 12 Cavaleiros de Ouro da Era Clássica de CDZ, e esse vídeo foi um divisor de águas no canal, já que até hoje CDZ é a obra que mais me ajudou a chegar até onde estou hoje, e depois de muito ler e muito mais me aprofundar na obra, a minha opinião mudou muito, e no vídeo de hoje eu decidi atualizar esse ranking com os dourados da Era Clássica numa lista definitiva. Você quer saber mais sobre CDZ? Quer ver mais rankings como esse? Se sim, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque além de ajudar a espalhar mais o meu trabalho, de quebra vai ganhar uma comunidade que fala de tudo um pouco nos animes. Sem mais delongas, vamos rapidamente com as premissas, que são: eu vou listar todos os 14 Cavaleiros de Ouro que apareceram na série clássica. Isso mesmo, dessa vez eu vou incluir o Canon e o Xion. Eles serão ranqueados com base em seus poderes e realizações, além de que será com base na minha opinião e com fatos demonstrados nas obras de CDZ clássico e Next Dimension, ok? Então você não é obrigado a concordar, tudo bem? Fora isso, eu vou considerar feitos principalmente do mangá, que é o material original e canônico. Vou considerar os guias oficiais, como o Taizen, Hipermito e o Xion Responde, e se necessário, para definir as posições, vou usar informações dos spin-offs. Isso porque, apesar de não serem canônicos, são oficiais e fazem parte do universo de CDZ. Com tudo explicado, agora abrindo a nossa lista, com 14º lugar, temos Aldebaran de Touro. Infelizmente, Aldebaran é o menos poderoso dos cavaleiros na minha opinião. Aldebaran é conhecido como o mais forte no atributo físico entre os Cavaleiros de Ouro. Ele utiliza um estilo de luta baseado em Iai, mantendo seus braços cruzados durante toda a luta, garantindo uma defesa perfeita. Usando sua imensa velocidade, ele ataca rapidamente e volta a cruzar os seus braços, impedindo que sua guarda seja quebrada. Como todos os Cavaleiros de Ouro, seu cosmo é gigantesco, com Seiya dizendo que ele é extremamente perigoso e poderoso. Durante sua batalha com o Cavaleiro de Pégaso, ele impôs um combate extremamente difícil a Seiya, e apesar de ter o chifre do seu elmo quebrado pelo Bronze Boy, é afirmado por Mu no capítulo seguinte que ele poderia ter derrotado Seiya se assim quisesse. Com seu imenso poder, ele foi capaz de oprimir todos os Cavaleiros de Bronze, com exceção do próprio Seiya. Durante a batalha com o Cavaleiro de Pégaso, Aldebaran foi capaz de simplesmente bloquear um pequeno Big Bang criado por Seiya com suas mãos nuas, o que é absurdo. Durante o arco de Poseidon, enquanto protegia Athena e os Cavaleiros de Bronze no hospital, ele enfrenta Sorento de Cirene, um dos generais mais poderosos de Poseidon. E se você quer saber o ranking dos generais marinas, o link do card aí em cima tem um vídeo onde eu ranqueei todos eles por poder. Para escapar dos ataques sonoros desse poderoso oponente, Aldebaran estoura seus próprios tímpanos, mas acaba sendo derrotado, dado ao fato de que Sorento reduziu o cosmo do dourado para apenas 1% do seu poder original. Mas vale a ressalva de que ele voltou logo em seguida para continuar a batalha, mas foi impedido de prosseguir por Athena. Como todos os Cavaleiros de Ouro, ele tem domínio completo sobre o sétimo sentido e, portanto, pode se mover e atacar na velocidade da luz. Após a queda do Muro das Lamentações, é confirmado lá em Next Dimension que todos os Cavaleiros de Ouro despertaram o Araya-Shiki e, portanto, transcenderam a morte. A sua técnica mais poderosa é o Grande Chifre, onde ele dispara uma rajada de cosmo extremamente rápida e poderosa. Essa técnica é quase imperceptível para a maioria dos alvos e eles só a sentem quando acertados por ela, tendo seus órgãos internos esmagados. O que me faz deixá-lo numa posição relativamente baixa é a sua participação na saga de Hades. Aldebaran enfrenta Niobe de Deep, um espectro de baixa patente do exército do deus do submundo, e acaba sendo derrotado. Porém, aqui vão algumas ressalvas. A primeira delas é que nessa batalha Aldebaran estava surdo, já que da saga de Hades a Poseidon são questão de dias, e a segunda é que o espectro ocultou seu cosmo e usou seu veneno antes de atacar, por isso ele já começou a luta em condições desfavoráveis. Porém, é fato de que foi de arrasta pra cima e só mais tarde o espectro veio sentir os efeitos do ataque de Aldebaran e virar estatística, tornando essa luta um empate técnico, o que dificulta muito subir Aldebaran no ranking, fazendo assim ele ocupar o nosso último lugar. Em 13º lugar temos Shura de Capricórnio. Shura é dito como aquele com maior poder destrutivo dentre os dourados. Ele lutou com Shiryu durante a Batalha das 12 Casas e teve uma luta acirrada com o Cavaleiro de Dragão. Não bastando ser extremamente rápido e resistente, sua força física é enorme. Prova disso é que mesmo após o Bronze Boy usar o último dragão, se sacrificando para finalizar Shura e forçar um empate técnico, Shura ainda resistiu, e se você se lembra, Shura entrega sua armadura a Shiryu e o empurra de volta para
atmosfera da Terra. Dado ao fato de que Shiryu só conseguiu sobreviver porque usava a armadura de Capricórnio, é pelo menos razoável imaginar que o mesmo aconteceria com Shura caso mantivesse sua armadura consigo. Outra prova da resistência colossal de Shura é que no capítulo 79, após Shiryu intervir na exclamação de Athena dos renegados com os dourados, ele empurrou elas para os inimigos, e Saga, Shura e Camus receberam os danos de duas exclamações de Athena e ainda ficaram vivos para contar a história. Outro motivo que o deixa nessa colocação é que ele feriu gravemente um dos dourados mais poderosos da época, sendo esse Aiolo de Sagitário no episódio 0. Claro, aqui vale algumas ressalvas que são: Aiolo já estava muito desgastado porque havia acabado de sofrer vários outros ferimentos e estava enfraquecido, além de estar protegendo Athena. Durante a batalha, Aiolo nem mesmo queria lutar, por isso não foi uma batalha nem de perto justa, mas que vale a menção: após ressuscitar, ele quase cancelou o CPF de Mu e colocou muita pressão em Shaka no combate corpo a corpo, o que é incrivelmente absurdo, mas vale a menção de que isso só ocorreu enquanto ambos os Cavaleiros de Ouro lutavam contra mais de um oponente ao mesmo tempo. Como todos os dourados, ele se move e ataca na velocidade da luz, possui domínio completo sobre o sétimo sentido e também despertou Arayashiki no Muro das Lamentações. Shura afirmou que o seu corpo é mais resistente que o puro aço e seus golpes são ainda mais potencializados pela Excalibur em seu braço direito, que pode cortar qualquer coisa. Ele pode usá-la em qualquer parte do seu corpo, sejam seus braços ou pernas. A Excalibur ainda possibilita que ele dispare vários feixes de Cosmo com um poder de corte bizarro, sendo tão afiados que cortaram a armadura de Shiryu como se fosse manteiga, além de que foi capaz de abrir crateras enormes na casa de Capricórnio. Ele também conta com pedras saltitantes, uma técnica que ele usa uma poderosa movimentação de pés que pode destruir tudo com seus chutes. Shura ocupa essa posição porque, além dos outros demonstrarem feitos maiores, eles têm meios de lidar com Capricórnio sem muitas dificuldades. Em 12º lugar temos a Iolia de Leão. Quem discorda pode vir pro fight, porque eu já tô preparado. Brincadeira. A Iolia é extremamente poderoso, dando um difícil embate a Seiya, mesmo quando esse estava em posse da armadura de Sagitário. Ele foi o primeiro Cavaleiro de Ouro a lutar de fato na série, e com ele foi introduzido o conceito de velocidade da luz, com todos seus ataques sendo baseados nesse atributo. Seu feito de maior destaque foi em sua revolta contra o Santuário, onde ele foi confrontado por Shaka de Virgem, e a batalha se intensificou tanto que uma guerra de 1000 dias se iniciou, com a Iolia colocando imensa pressão em Shaka, e o narrador do mangá afirma que um único descuido seria fatal. Porém, a batalha foi interrompida por Saga e não pudemos ver a verdadeira extensão das suas habilidades. A batalha com Seiya só mostrou o quanto a Iolia é forte, mas não há mérito nenhum em espancar um alvo mais fraco que você. Na saga de Hades, durante a invasão dos espectros ao Santuário, ele eliminou alguns espectros randoms, e durante a luta com Radamantes, apesar dos 3 dourados tomarem um pau para o juiz do submundo, a Iolia foi o que mais resistiu, conseguindo até mesmo causar danos significativos ao espectro de Wyvern. Agora, falando de suas habilidades, no capítulo 27 do mangá, a Iolia demonstrou um poderoso grau de telecinese, conseguindo arrancar Seiya e China de Ofilco do hospital à força. De acordo com Tyson, material oficial da série, a Iolia elevou as habilidades básicas dos cavaleiros ao limite. Ele tem os socos e os chutes mais fortes dentre os Cavaleiros de Ouro. Entre suas técnicas, temos o Cápsula do Poder. Ele demonstrou duas variações dessa técnica. A primeira cria uma refração de ar na atmosfera e lança uma poderosa rajada de Cosmo que explode com contato, tomando a forma de um poderoso trovão. Já na segunda, ele dispara 1 bilhão de socos na velocidade da luz. A sua principal técnica e mais poderosa é o Relâmpago de Plasma. Com essa técnica, a Iolia cria milhares de lasers, que na verdade é plasma concentrado, que não apenas destrói, mas queima os átomos de tudo à sua volta. A razão de a Iolia ocupar o nosso 12º lugar é que o próprio Tyson afirma que a Iolia tem um repertório mais limitado de seus irmãos, contendo apenas socos e chutes, o que o deixa extremamente frágil contra oponentes com poderes mentais, como Shaka, Saga e Mu. Em 11º lugar temos Afrodite de Peixes. A Afrodite é o mais belo dentre os 88 Cavaleiros de Athena e provavelmente é o dourado com maior repertório de técnicas. Em episódio 0, ele foi um dos responsáveis pela queda de Aiolos, onde junto de Shura e Máscara da Morte, feriu o dourado de Sagitário gravemente, mas não foi uma luta nem de perto justa. Já no arco das 12 casas, ele foi ordenado pelo mestre do Santuário a destruir a ilha de Andrômeda, e lá ele enfrenta Daedalus de Cefeu, o mestre de Shun, que era um cavaleiro de prata com o poder de um dourado. Mesmo assim, Afrodite o derrotou. Mais tarde, ele enfrenta Shun em um épico combate, onde apesar
apesar de ter saído derrotado, ele também freou as ações de Shun. E aliás, caso queira ver como foi a luta de ambos no mangá, o link tá no card aí em cima. Por ter o sétimo sentido, ele se move e ataca na velocidade da luz, além do Arayashiki confirmado no Muro das Lamentações, mas Afrodite tem a capacidade de criar rosas com seu cosmo. Cada uma das rosas criadas por ele tem seus poderes e funções. Por exemplo, temos as rosas vermelhas, ou rosas diabólicas reais, onde ele cria rosas com um veneno que é capaz de enfraquecer seus alvos e remover seus 5 sentidos lentamente. Ainda nas rosas diabólicas reais, ele pode usar o cortejo fúnebre de rosas, onde ele cria um mar de rosas que envenenam seu alvo e tiram sua vida lentamente. Ele também demonstrou a capacidade de se ocultar entre suas rosas, podendo escapar de vários ataques, se tornando parcialmente intangível. Rosas azuis, ou rosas adagas, mostradas apenas no episódio 0, onde ele cria rosas azuis que perfuram até armaduras de ouro, causando uma dor insuportável no oponente, já que ficam cravadas em seu corpo, como se fossem facas. Rosas negras, ou rosas piranhas, que são rosas que comem qualquer coisa, servindo como uma poderosa defesa e um ataque excepcional. Prova da força dessa técnica é que ela simplesmente destruiu as correntes de Shun sem qualquer dificuldade, podendo até mesmo romper poderosas defesas, como a armadura de Andrômeda, que foi destruída rapidamente. E para finalizar, a sua técnica mais letal e poderosa, as rosas brancas, ou rosa sangrenta. Essa é uma técnica que na maioria das vezes acerta o coração e drena todo o sangue do corpo do oponente. Cara, Afrodite tem um arsenal de técnicas poderoso, mas o que me limita a subi-lo são duas coisas. Primeiro, ele perdeu contra um Shun que estava só o trapo. Mano, Shun gastou boa quantidade do seu cosmo na luta contra as ilusões de Saga e para aquecer o Yoga, e não estava nem de perto em boas condições. Mesmo assim, ele colocou Afrodite para fora de combate. Claro, Afrodite ofereceu muita resistência, mas Shun já não estava tão bem. Ou seja, em condições normais, Shun poderia ter derrotado Afrodite sem quase virar estatística. Outra coisa é que os próximos colocados têm técnicas para counterar ou para pelo menos colocar Afrodite para fora de combate, como técnicas dimensionais. Por exemplo, se Afrodite demonstrasse alguma capacidade de fugir de teletransportes ou de técnicas dimensionais, eu escalaria ele para posições muito acima, mas fora isso, não tem como subi-lo mais. Em 10º lugar temos Máscara da Morte de Câncer. Eu confesso que julguei o mano MDM muito mal. Máscara da Morte apareceu pela primeira vez em episódio 0, onde junto de Shura e Afrodite causou sérios danos a Iolo de Sagitário, mas o Dourado não estava levando-os a sério. Já na série clássica, ele foi enviado pelo Grande Mestre para dar cabo de Doku de Libra, mas acabou sendo barrado por Mu de Ares. Nesse pequeno tempo, ele deu um sacode em Shiryu de Dragão. Durante o arco do Santuário, ele enfrentou o Cavaleiro de Dragão e, cara, cheguei à conclusão de que Shiryu teve muita ajuda. O Cavaleiro de Bronze só foi ter vantagem lá pro final da luta. Durante a saga de Hades, ele tomou um pau, mas um pau mesmo pra Mu de Ares, junto de Afrodite. Mas eu não vou nem considerar isso aqui. Como um Cavaleiro de Ouro, tem pleno domínio do sétimo sentido e, portanto, se move e ataca na velocidade da luz. Na sua batalha com Shiryu, a sua única técnica é o Ondas do Inferno. Essa técnica permite a ele disparar uma rajada de cosmo que envolve a alma do oponente e o joga no Yomotsu Hirasaka. E caso o oponente não tenha meios de voltar, essa é uma viagem só de ida pro colinho do Tinhoso. Usando essa técnica de base, Máscara da Morte demonstrou a capacidade de invocar as almas dos mortos para auxiliá-lo em batalha, como se fossem almas penadas. Essa é uma técnica extremamente poderosa e o único motivo do porquê o mano MDM está acima de Afrodite. Apesar disso, todos os dourados acima têm um jeito de lidar com a tal técnica, e dessa forma, Máscara da Morte ocupa o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Camus de Aquário. Camus é considerado o mais frio dentre os 12, sendo chamado de um mago de gelo. É complicado colocar Camus numa posição acima, dado os poucos feitos. Ele impôs uma difícil batalha a Yoga para que ele alcançasse o sétimo sentido, forçando seu pupilo a um limite muito grande. Após ressuscitar como um espectro de Hades, ele demonstrou alguns feitos bem interessantes. Junto de Saga e Shura, ele colocou imensa pressão em Mu no capítulo 73. Camus também se mostrou muito resistente, onde no capítulo 79 do mangá, após sair do combate com Shaka, Camus, Shura e Saga recebem o dano de 2 exclamações de Athena, e apesar de extremamente cansados, eles ainda duram tempo suficiente para cacetarem alguns espectros no castelo de Hades. No capítulo 75, ele usou uma técnica tão poderosa que congelou o joelho da armadura de Shaka, o que diminuiu bastante a velocidade do Iluminado. Como todos os Cavaleiros de Ouro, ele tem domínio máximo do sétimo sentido, também despertando o 8º, portanto, podendo se mover e atacar na velocidade da luz. Com um diferencial, no capítulo 38,
absoluto, Camus demonstrou ter certo domínio do sexto sentido, que é a mente, conseguindo se comunicar telepaticamente com Milo de Escorpião. Camus é capaz de usar técnicas que beiram o zero absoluto, podendo usar habilidades como pó de diamante, que congela totalmente seu oponente para o imobilizar, como quando congela parcialmente a perna da armadura de Virgem e diminuiu drasticamente a velocidade de Shaka. A sua técnica mais poderosa é o Execução Aurora. Essa técnica é a mais próxima do zero absoluto, podendo congelar áreas inteiras com seu poder, onde tudo congelado tem seus átomos parados. Galera, eu acredito firmemente que após Camus ficar no Cocytus, o inferno de gelo lá no submundo, ele tenha finalmente alcançado o zero absoluto. Porém, não acho que ele tenha alcançado a mesma plenitude de Yoga, que já congela a armadura de Ouros. Suas técnicas são poderosas o bastante para simplesmente congelar oponentes extremamente poderosos, como durante sua primeira luta com Yoga, onde ele congelou seu aprendiz no esquife de gelo, que foi dito que nem mesmo os Cavaleiros de Ouro poderiam quebrar. Essa sua criocinese dá a ele um leque amplo de possibilidades, podendo criar tempestade de gelo, armas e etc. Ele pôs uma difícil batalha a Yoga para que ele alcançasse o sétimo sentido. E cara, é aí que a gente entra na razão de Camus ocupar o nosso nono lugar. Na sua segunda luta com Yoga, Camus enfrenta o Cavaleiro de Cisne quando ele tinha acabado de ser surrado por Milo de Escorpião, e ele ainda perdeu contra o seu aluno, ou seja, ele enfrentou o Yoga que estava extremamente debilitado e ainda perdeu. Para piorar a situação, Camus nunca enfrentou outro oponente poderoso que o fizesse subir na sua classificação. Dessa forma, por possuir poucos feitos e ainda ser derrotado por Yoga, não que isso seja um demérito grande, Camus ocupa o nosso nono lugar. Em oitavo lugar temos Milo de Escorpião. Milo é o cavaleiro com os golpes mais letais entre os 12. No arco do santuário, ele luta com Yoga em uma das melhores batalhas de CDZ e praticamente humilhou o Cavaleiro de Cisne, só não vencendo porque acreditou que Yoga lutava pela justiça e o salvou. Durante a saga de Hades, Milo foi uma das principais forças de Athena, onde para vingar Shaka, ele decidiu peitar Saga, Shura e Camus ao mesmo tempo, mas o tiro saiu pela culatra e ele só não virou estatística porque foi salvo por Mu. Durante o arco de Poseidon, ele afirmou que caso fosse junto de Aiolia até Atlantis, eles dois poderiam dar cabo de Canon e Sorrento, que eram os únicos marinas restantes. Como um dourado, ele possui o sétimo sentido e após o Muro das Lamentações, também adquiriu o Araya Chique e, portanto, se move e ataca na velocidade da luz. Assim como Camus no capítulo 38, ele demonstrou certo domínio do sexto sentido, conseguindo se comunicar telepaticamente com o dourado de Aquário. Milo demonstrou um grande poder de ataque com as suas agulhas escarlates, com cada uma representando uma estrela da constelação de Escorpião, podendo torturar seus oponentes lentamente. Durante os primeiros 14 golpes, o oponente sente uma dor insuportável, e no 15º golpe, Milo afirma que pode cancelar o CPF do oponente de tanta dor. Além disso, elas contêm um veneno que, assim como as rosas de Afrodite, vão lentamente enfraquecendo os 5 sentidos do alvo. Isso foi mostrado em sua batalha com Yoga. Fora as agulhas escarlates, ele tem a restrição, ou barreira, onde usando uma poderosa força telecinética, ele paralisa os movimentos do oponente, permitindo que ele ataque seus alvos sem reação. Além de suas técnicas, Milo, pelo menos no quesito movimentação, é provavelmente o dourado mais rápido da série. Isso porque no capítulo 79, ele conseguiu reagir à explosão galáctica de Saga, a queima-roupa. Porém, o próprio Milo cita que só conseguiu escapar graças ao aviso prévio de Mu, que o avisou. Mas isso ainda é impressionante, dado o fato de que a explosão galáctica é uma das técnicas mais poderosas de CDZ. Eu considero Camus e Milo muito igualados, mas o que me fez deixá-lo acima de Camus é que, como mostrado no capítulo 38 e em Next Dimension por Escarlate de Escorpião, as agulhas escarlates são capazes de ultrapassar as defesas das armaduras e até mesmo escudos, o que deixa Camus em extrema desvantagem. Milo só não sobe mais na lista por sua extrema dependência de combate corpo a corpo, então dessa forma ele ocupa o nosso 8º lugar. Em 7º lugar temos Mu de Ares. Mu é um dos cavaleiros mais insanamente poderosos da série, sendo treinado pelo antigo grande mestre do santuário, Xion de Ares. Mu possui poderes telecinéticos extraordinários, conseguindo usar poderosos teletransportes e mover grandes objetos só com a sua mente. Quando Máscara da Morte foi até os picos antigos de Rozan, alvejando a vida do mestre ancião, ao simplesmente aparecer no campo de batalha, Mu intimidou o Cavaleiro de Câncer num nível em que o forçou a recuar, mostrando isso no capítulo 28. Durante a maior parte da série, seu poder foi envolto em mistérios, mas em Hades, vimos a verdadeira extensão da sua força, onde entre os dourados apresentados, ele foi o único capaz de derrotar 2 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, sendo eles Máscara da Morte e Afrodite. Sério, ele amassou os dois sozinho. Mais tarde, ele ainda lutou e venceu um dos espectros mais fortes
fortes do exército de Hades, sendo esse Mil de Papillon, que foi confirmado como tendo o maior poder telecinético dentre os espectros. Como um dourado, Mu possui domínio completo sobre o sétimo sentido, e após ser arremessado por Radamantes no Yomotsu Hirasaka, ele despertou o Arayashiki também, e por isso pôde atuar no submundo. Mu é um dos cavaleiros mais versáteis em batalha, possuindo poderes suplementares, como a extinção estelar, onde ele teleporta seu oponente a uma grande distância dele, encerrando o combate sem o uso de força bruta. Outra técnica extremamente poderosa é a Muralha de Cristal, que bloqueia a maioria dos ataques. Uma prova da defesa dessa técnica foi quando ela simplesmente ignorou as ondas do inferno de Máscara da Morte e as rosas piranhas de Afrodite. A sua técnica mais poderosa é a Revolução Estelar, onde ele cria várias estrelas de cosmo que estraçalham o oponente. Com o sexto lugar temos Xion de Ares. Cara, calma, e eu vou te explicar o porquê dele estar numa posição tão baixa. Apesar de ser tão poderoso, em Next Dimension conhecemos um pouco dos poderes de Xion, que foi promovido a dourado no começo da série. Apesar de poderoso, ele foi surrado por Suikyo de Garuda. Xion era o antigo mestre do santuário antes de ser traído e morto por Saga. Junto de Doku de Libra, ele é o único sobrevivente da última Guerra Santa e demonstrou ser muito capaz como guerreiro. Quando ele voltou à vida, nós vimos a real extensão dos seus poderes. Logo quando ele apareceu no santuário, Mu tremeu na base, não só porque era seu mestre, mas também porque Xion é estupidamente poderoso. Mu segurou os renegados na casa de Ares, isso enquanto Xion sequer tentou lutar. Após o dourado derrotar a Máscara da Morte e Afrodite, Xion decidiu entrar em batalha. E, irmão, ele humilhou Mu. Ele destroçou a Muralha de Cristal com um único dedo e colocou uma telecinese tão poderosa sobre Mu que o dourado sequer conseguia se mover, como mostrado no capítulo 71. Daí, tu tem noção do que é isso? Mu é o cavaleiro com maior poder mental entre seus irmãos e foi randomizado pelo Xion. Ele só não tomou um apavoro porque Doku apareceu lá para salvá-lo. Logo em seguida, se iniciou a batalha de Xion com Doku, e em sua forma envelhecida, não havia muita coisa que Doku pudesse fazer contra Xion, até que ele rejuvenesceu seu corpo e retornou ao seu auge. Quando eles lutam a sério, ocorre uma guerra de 1000 dias. Porém, o absurdo acontece logo em seguida. No capítulo 81, após Athena tirar sua própria vida, o cara volta logo em seguida exibindo seus exuberantes cabelos, como se nada tivesse acontecido. Mano, vocês têm noção disso? O cara saiu de uma guerra de 1000 dias, lindamente lindo, como se nada tivesse acontecido. Claro, Doku volta logo em seguida também, mas isso é absurdo. Sério, mano, Xion é fora da realidade. Como um cavaleiro de ouro, Xion tem pleno domínio do sétimo sentido, podendo se mover e atacar na velocidade da luz, e eu ainda dou um crédito extra que ele tem muito mais experiência. Por ser um guerreiro de uma guerra santa anterior, Xion conta com uma experiência absurda. Ele possui uma muralha de cristal muito mais refinada do que aquela possuída por Mu, conseguindo tancar grande parte do cólera dos 100 dragões de Doku. Xion também possui uma telecinese que faz aquilo mostrado por Mu ser insignificante, fazendo o cavaleiro de Ares ficar imóvel no lugar. Ele oprimiu o cavaleiro de Ares como se fosse um pai batendo no filho que fez cagada. Seu ataque mais poderoso é a Revolução Estelar, que cria centenas de estrelas que atingem e estilhaçam seus oponentes. É um golpe tão poderoso que rivalizou com a cólera dos 100 dragões de Doku em sua forma jovem. Ainda demonstrou a capacidade de repelir danos, praticamente expulsando quaisquer feridas que ele receba no combate. Ainda não sabemos como funciona essa habilidade ao todo, mas esse é um poder realmente impressionante. Sério, com todo esse repertório de feitos, Xion ocupa tranquilamente o nosso 6º lugar. Isso porque nunca vimos ele realmente lutando pra cancelar o CPF. 200 anos de experiência não é pouca coisa, meu irmão. Mas cara, uma coisa que me limita a subir a posição de Xion nesse ranking é algo imprescindível que todos os outros nessa lista têm. Xion não despertou o 8º sentido. De acordo com o Taizen, o Arayashiki é um poder que vai muito além do 7º sentido e não é citado em nenhum momento, tanto em Next Dimension quanto na série clássica, que Xion possua tal capacidade. E isso quebrou minhas pernas na hora de ranqueá-lo. De acordo com os guias oficiais, mais especificamente, o Xion responde: quem se aproxima mais da origem do cosmo é quem vence o combate. E isso deixa Xion numa desvantagem tremenda nessa lista. Isso é dito por Kurumada lá no Xion Responde. É o próprio autor falando, o que me limitou muito de subi-lo na nossa lista. Em 5º lugar temos Doku de Libra. Doku é um sobrevivente da última Guerra Santa junto de Xion. Ele foi encarregado de guardar e proteger o selo que guardava os espectros de Hades, tomando a alcunha de mestre ancião e aguardando até que o exército do deus do submundo voltasse. Em Next Dimension, Doku foi promovido junto de Xion a Cavaleiro de Ouro. Ele enfrentou Shiryu e, apesar da batalha ser inconclusiva, isso é impressionante, já que Shiryu estava extremamente poderoso em Next Dimension. Logo em seguida, ele enfrenta e derrota Suikyo de Garuda. Claro,
Suikyo estava muito desgastado, mas enquanto Xion não conseguiu fazer nada em frente ao juiz, Doku até mesmo o venceu. Já na série clássica, ainda em sua forma idosa, quando ele chega ao santuário para enfrentar os inimigos, Mu estava sofrendo sob os efeitos da telecinese de Xion, e com apenas um estalar de seus dedos, Doku anulou a técnica, mostrando o poder e seu domínio sobre o sexto sentido. Ainda nessa batalha, Doku, mesmo em idade avançada, conseguiu rivalizar temporariamente com Xion de Ares, ao ponto de até mesmo destruir a muralha de cristal do antigo mestre do santuário. Para igualar o jogo, Doku voltou à sua forma jovial, no apogeu de sua força, sendo afirmado por Xion que caso seus poderes colidissem, eles iriam iniciar uma guerra de 1000 dias. Dito e feito, eles só voltam a aparecer no capítulo 81 como um cavaleiro de ouro poderoso e antigo. Doku possui domínio completo sobre o sétimo sentido, podendo se mover e atacar na velocidade da luz. Por ter adentrado no submundo, Doku despertou o Arayashiki e, portanto, transcendeu a morte. Entre suas técnicas, ele possui golpes poderosos, como Cólera do Dragão, onde ele cria uma poderosa rajada de cosmo com enorme dano físico. Porém, a sua técnica mais poderosa mesmo é o Cólera dos 100 dragões, onde ele cria 100 dragões compostos por um cosmo altamente destrutivo que esmigalha os átomos de tudo o que toca. Sendo Doku a balança que julga o bem e o mal, ele possui acesso a todas as armas de Libra, julgando quando necessário serem utilizadas. Essas armas são tão destrutivas que somente uma delas foi capaz de destruir o esquife de gelo, que nem mesmo os cavaleiros de ouro poderiam destruir. Elas também eram as únicas coisas capazes de destruir os pilares de Poseidon. Apesar de extremamente poderoso, dada a falta de mais feitos, Doku ocupa o nosso quinto lugar, porque em Hades ele não fez literalmente nada no submundo, só aparecendo lá pra morrer, o que me complica de subi-lo, assim como Xion. Com o quarto e honrado lugar, temos Aiolos de Sagitário. Aiolos foi um dos cavaleiros mais insanamente poderosos e elogiados de todos os tempos. Com apenas 14 anos de idade, junto de Saga de Gêmeos, ele foi requisitado para se tornar o próximo mestre do santuário. Seu poder era temido e respeitado, até mesmo entre os outros cavaleiros de ouro, onde Saga o considerava uma ameaça tão grande que tentou eliminá-lo a todo custo. Em episódio 0, ele tancou vários ataques de Saga, apesar de estar sem armadura. Em seguida, ele enfrentou Shura, Afrodite e Máscara da Morte, que mesmo juntos só não foram derrotados porque Aiolos não tinha intenção de lutar, apenas de fugir. Mesmo após virar estatística, ele demonstrou a capacidade de manifestar sua alma à vontade, como quando usou sua armadura para proteger Seiya dos ataques de Aiolia e até mesmo rebater a cápsula do poder do Cavaleiro de Leão. Suas habilidades eram tidas em tão alta conta que Aiolos foi considerado como sucessor de Xion como um novo grande mestre, mas acabou tendo um fim muito cedo. Como um cavaleiro de ouro, Aiolos é dotado de um cosmo extremamente poderoso, possuindo domínio completo sobre o sétimo sentido, podendo se mover e atacar na velocidade da luz. No Muro das Lamentações, ele também demonstrou a capacidade de despertar o Arayashiki. Entre suas habilidades mais conhecidas, ele tem a Flecha de Sagitário, uma das armas mais poderosas dentre as armas de Atena. Ela só pode ser usada em situações desesperadoras, como durante a Batalha de Poseidon ou na destruição do Muro das Lamentações. Ela tem o poder de armazenar o cosmo de todos ao seu redor. É um potente ataque, capaz de destruir tudo no caminho. Ela também possui a Flecha das Sombras, usada apenas no episódio 0, onde ao criar uma flecha com seu cosmo, ele acerta a sombra de seu oponente, usando a luz como base. Essa técnica é extremamente poderosa, podendo restringir seu oponente para dar tempos para Aiolo fugir ou usar um ataque poderoso e finalizar a luta, conseguindo imobilizar Afrodite de Peixes. A razão de Aiolos ocupar essa posição de tamanho destaque acima dos outros é que, além de ter peitado 3 dourados jovens, isso coloca numa posição de destaque, mas também limita sua posição no ranking, já que Aiolos infelizmente foi de arrasta pra cima muito cedo, o que limita sua subida. Antes da gente chegar ao terceiro lugar, eu gostaria de falar que o top 3 é muito igualado em poder, e por isso a lista pode mudar muito, variando de opinião. O segundo pode virar o primeiro o terceiro e assim por diante, tudo bem? Com o terceiro e honrado lugar, temos Canon de Gêmeos. Mano, não tem como não deixar o Canon, pelo menos aqui. Canon é o irmão gêmeo mais novo de Saga, que antes dos eventos principais da série, foi derrotado por ele e aprisionado no Cabo Sanion. Após descobrir Poseidon lá dentro, ele foi capaz de escapar e ferir a deusa Quer minimamente. O cara é tão absurdo que, canonicamente falando, Canon é o primeiro personagem da série a ferir um deus. Claro, isso só aconteceu porque ele estava em posse do tridente de Poseidon, mas não muda o fato de que ele o fez. Em Saint Seiya Destiny, ao se tornar um Marina, ele se tornou o líder de todos os outros.
Ouros, e após uma reunião, ele foi confrontado por Isaac de Kraken, que diz que seu cosmo se assemelha muito ao de um cavaleiro de Athena. Nesse mesmo instante, Kanon ataca Isaac com uma poderosa explosão galáctica que quase destroçou Marina. Isaac usa o seu Aurora Boreal para barrar a maior parte do poder destrutivo e afirma que se não tivesse feito isso, teria sido completamente obliterado pela técnica. O próprio Kanon ainda diz que não usou todo o poder da habilidade, o que é muito insano. Véi, ele simplesmente tacou um cara de nível dourado no lixo. Quando Ikki tenta adentrar no templo de Poseidon, Kanon o intercepta e usa uma explosão galáctica tão poderosa que o deixa debilitado, mas como já sabia de sua capacidade de se recuperar rapidamente, o mandou para outra dimensão. Logo em seguida, ele percebe um cosmo extremamente poderoso e agressivo. Esse na verdade era Ikki, que escapou da outra dimensão. Kanon mais uma vez desce a porrada no Cavaleiro de Bronze. Ele só não finaliza o Cavaleiro de Fênix porque cai em sua provocação e acaba sendo influenciado pelo golpe fantasma. No capítulo 67, quando Poseidon vai perfurar o corpo de Athena com seu tridente, diferente do anime que Seiya entra na reta, quem realmente a protege no mangá é Kanon, sendo perfurado por Poseidon. O cara tem um cosmo gigantesco, quase igual ao de Saga, e que diz que apesar de ser mais fraco que seu irmão, Kanon ainda era extremamente poderoso. Assim como todos os outros cavaleiros, ele possui domínio completo sobre o sétimo sentido, se movendo na velocidade da luz e indo além, já que na saga de Hades, ele despertou o Araya-Shiki. Assim como seu irmão, Kanon é um mestre ilusionista, conseguindo criar ilusões na casa de gêmeos. Ouso dizer que ele é ainda mais habilidoso do que Saga nesse quesito. Isso porque enquanto Saga não conseguiu enganar Ikki, Kanon ludibriou Shura e Camus, dois cavaleiros de ouro extremamente poderosos. Além disso, Kanon também possui o Satã Imperial, que permite a ele controlar seu oponente de forma incrível. Ele é tão poderoso no controle dessa técnica que conseguiu influenciar até mesmo Radamantes, um juiz do submundo, sem nenhuma dificuldade. Apesar de não ser tão habilidoso quanto Saga, ele pode controlar sua armadura remotamente e fazê-lo usar algumas de suas técnicas. Usando seu triângulo de ouro, Kanon é capaz de mandar seu alvo para outra dimensão, e caso ele não tenha técnicas de movimentação espacial, fica lá vagando eternamente. É uma técnica com ampla variedade de usos, sendo usada para se mover e anular outros ataques. Em Hades, Kanon deu muito prejuízo, isso porque ele é o terror dos espectros, sendo tranquilamente o dourado que mais marretou os soldados de Hades. O cara praticamente limpou o submundo. Não bastasse isso, ele ainda era mais forte que Radamantes, um juiz do submundo. O único momento em que ficou encurralado foi quando ele enfrentou os três juízes ao mesmo tempo. O cara é um monstro, mano. Sem contar a explosão galáctica, que foi capaz de incapacitar Ikki de Fênix temporariamente, sendo uma das maiores apelações da obra. Fazendo assim, Kanon ocupar o nosso terceiro lugar. Com o segundo e honrado lugar temos Shaka de Virgem, aquele que é considerado como o cavaleiro mais próximo de um deus. Shaka possui o maior cosmo entre os cavaleiros, permanecendo sempre de olhos fechados. Ele se priva do sentido da visão para acumular o seu cosmo, mas quando ele decide abrir os olhos, seu cosmo explode e ele atinge picos de poder absurdos. No capítulo 18 do mangá, ele aparece dando um pau em Ikki na Ilha da Rainha da Morte, e caso queira ver como foi a luta de ambos, o link tá no card aí em cima. Durante a rebelião de Aiolia, ele lutou com o Cavaleiro de Leão e quase iniciou uma guerra de 1000 dias, o que deixa claro que pelo menos em combate corpo a corpo, com Aiolia indo com tudo, eles estavam em pé de igualdade. Ele impôs um dos combates mais difíceis a Ikki de Fênix, esfolando Shiryu, Shun e Seiya ao mesmo tempo no capítulo 35. Durante sua batalha com o Cavaleiro de Fênix, ele retirou os 6 sentidos dele e praticamente cancelou o CPF de Ikki. Em Hades, ele pulverizou a maioria dos espectros que invadiram o santuário e impôs certa dificuldade à saga Shura e Camus, apesar da luta ser tão ridícula que nem pode ser considerado um parâmetro. Já em Next Dimension, usando seu sangue residual na armadura de Shun e tirando proveito do tempo estar todo bagunçado por causa da Saori, Shaka aparece para peitar Shijima de Virgem, e nesse embate, Shijima reconhece Shaka como o cavaleiro de Virgem mais poderoso da história. Ele possui um alto nível de refino de cosmo, onde durante a saga de Hades, ele simplesmente atacou da casa de Virgem até a casa de Câncer, o que não é pouca coisa, visto que ele oblitera toda a casa do Zodíaco. Como um cavaleiro de ouro, Shaka está no ápice do sétimo sentido, podendo se mover e atacar na velocidade da luz. Ele foi o primeiro dos cavaleiros de ouro a despertar o Araya-Shiki, conseguindo obtê-lo após ser derrotado pela exclamação de Athena no capítulo 77. Entre suas habilidades principais, ele tem técnicas como Tema Kofuku, ou rendição divina, onde ele dispara uma rajada de cosmo com enorme poder de destruição. A técnica é tão poderosa que deixou a casa de Câncer em ruínas. Ele também tem o Kan, que cria uma poderosa barreira que é capaz de resistir à maioria dos ataques, sendo uma das defesas mais poderosas entre os cavaleiros de ouro. Ciclo das 6 existências, onde ele bane a alma do seu oponente para um dos
6 mundos do Sansara, e se o oponente não puder voltar, vai ficar lá eternamente. Conta ainda com a sua técnica assinatura e suprema, o Tesouro do Céu, uma habilidade em que ele cria uma sala onde cessa todos os ataques do oponente, com ele não podendo atacar e nem defender, e Shaka pode retirar seus sentidos 1 a 1. Possui a habilidade de invocar seres fantasmagóricos para assombrar seus oponentes, como mostrado durante seu embate com os espectros. Ele demonstrou também grande capacidade na criação de ilusões, conseguindo enganar Shura e Camus na casa de Câncer. Ele também demonstrou poder se teletransportar e usar telecinese, como mostrado no capítulo 44, onde Mu diz que ele poderia voltar sozinho de outra dimensão se quisesse, e com o primeiríssimo lugar não poderia ser diferente. Saga de Gêmeos. Saga é a representação da palavra poder. O cara é tão roubado que já tá ficando chato falar dele. Saga foi o cavaleiro de Gêmeos do século XX, sendo considerado entre seus irmãos como o mais forte. Ainda no episódio 0, ele e Aiolo de Sagitário foram cogitados para serem o grande mestre do santuário. Saga era o mais próximo do posto e até o próprio Aiolo admite inferioridade, afirmando que Saga era superior. Porém, Xion enxergou a maldade imposta por Kera em Saga e, vendo tamanha malignidade dentro do Dourado, nomeou Aiolos como seu sucessor. Saga foi considerado um deus, não apenas pelo seu poder, mas também pela bondade de seu coração. Ele era amado por todos do santuário e respeitado por seus irmãos de arma. No episódio 0, ele eliminou Xion, que claro, estava em idade muito avançada, mas não muda o fato de que ainda era um cavaleiro poderoso. Isso é mostrado por Doku, que mesmo em idade longínqua, possuía grande poder. Saga, ainda sem armadura, causou sérios danos a Aiolo de Sagitário e mais tarde tomou posse do santuário e governou como monge aço por 13 anos. Durante as 12 casas, ele deu um sacode em Ikki de Fênix, que havia acabado de sair muito mais forte após a batalha com Shaka, empatando com ele em poderes mentais, e logo em seguida o eliminou com uma explosão galáctica tão poderosa que sacudiu todas as 12 casas de uma vez junto do santuário de Atena. Ele também deu um pau em Seiya, onde o Cavaleiro de Bronze só não foi derrotado porque, além da parte boa de Saga intervir várias vezes na luta, Seiya foi salvo por Ikki e pelo Cosmo de Atena em muitos momentos. Como um Cavaleiro de Ouro, considerado o ápice de seus irmãos, ele possui domínio completo sobre o Cosmo, tendo o ápice do 7º sentido e indo além do 8º. Ele é um dos cavaleiros mais versáteis entre os dourados. Ele pode criar ilusões, como quando enganou Shun e Yoga na casa de Gêmeos, pode controlar sua armadura remotamente, podendo fazê-la reproduzir os seus ataques, só que numa escala bem menor. Ele pode mandar seus oponentes para outra dimensão e largá-los lá para morrer. Ele pode usar essa técnica para vagar entre dimensões, e ele também conta com um punho demoníaco, ou Satã Imperial, uma técnica que controla o seu oponente e pode forçá-lo a fazer qualquer coisa que Saga deseje, como fez com Aiolia. No capítulo 74 do mangá, essa técnica também foi capaz de paralisar os espectros que estavam acompanhando os dourados, o que já dá um indício do grande potencial que essa técnica possui. No capítulo 43, ele demonstrou a capacidade de arrancar os sentidos do oponente sem nem mesmo tocá-lo, como fez com Seiya. Logo em seguida, ele demonstrou uma capacidade única entre os dourados. Até então, Saga consegue repelir e devolver os ataques lançados contra ele. Isso é mostrado no capítulo 45, onde ele simplesmente manda o Ave Fênix de volta contra Ikki. Saga também possui um grande poder telecinético. Sua técnica mais famosa e poderosa, sem sombra de dúvidas, é a Explosão Galáctica, onde ele usa um ataque de Cosmo extremamente poderoso, que durante a Saga das 12 Casas foi usado em Ikki, e foi tão poderosa que não só pulverizou o Cavaleiro de Fênix, como também destroçou a armadura de Seiya. Não bastasse isso, ela ainda rasgou e destruiu o telhado do Salão do Grande Mestre e sacudiu todo o santuário e seus arredores. E como dito por Jabu no capítulo 45, era como se a terra inteira estivesse tremendo. Ao invadir o santuário, emocionado por saber que seu irmão Canon estava vivo, ele usa uma rajada de Cosmo que vai da casa de Gêmeos até o santuário de Atena e estremece todas as 12 casas. Logo em seguida, ele usa uma técnica semelhante e oblitera completamente a casa de Virgem. Depois de sair da batalha com Shaka, tendo como único sentido apenas sua visão, Saga tomou os 14 golpes da agulha escarlate de Milo e em seguida segurou o relâmpago de plasma de Aiolia com as mãos nuas. Sério, irmão, o cara é cabulosíssimo. Pra melhorar ainda mais o currículo dele, junto de Shuri e Camus, ele usa uma exclamação de Atena que rivalizou com outros 3 dourados que estavam em perfeitas condições. Mano, desprovido de 4 sentidos, o cara simplesmente tancou um relâmpago de plasma. Logo depois, quando Shiryu se interpõe no caminho das exclamações de Atena e as empurra contra o trio da lamentação, como dito por Mu no capítulo 78, no capítulo 79, Saga, Shuri e Camus recebem o dano das 2 exclamações de Atena, e apesar de já exaustos, os caras ainda têm força pra ir até o castelo de Hades. E mano, sério, com todo esse poderio, não tem como não dar a primeira posição
atenção pra esse cara. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Conto com seu like, sua inscrição e o sininho das notificações ativados. Considere se tornar membro, onde além de receber vídeos exclusivos, você terá acesso antecipado aos vídeos e vai me ajudar ainda mais a crescer na nossa comunidade. Essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar, mas se você fosse fazer uma lista diferente, como ela seria? Bota aí nos comentários pra gente debater, porque essa é sempre a melhor parte. Um forte abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Fui!